Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o Senhor Deus, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Amém. Pode sentar. Graças a Deus é o Espírito Santo de Deus que fala, né? O Espírito Santo de Deus que conduz. Porque humanamente, qual o gênio, né? Qual o homem conseguiria, até com a sua grande imaginação, pregar algo que edifique, que fortaleça o cristão, que reforme o cristão? Se não for iluminado por Deus, pregar em 2 versículos como esse. Não tem dúvida que somente o Espírito Santo de Deus. Por isso eu não me canso de dizer que a Ele toda honra e toda glória. Éfeso foi a cidade em que Paulo passou mais tempo durante a sua vida missionária. Durante todas as suas viagens. Na sua terceira viagem, com o objetivo de plantar igrejas, Éfeso foi a sede do trabalho missionário de Paulo na Ásia. Só para nós termos um contexto, para facilitar mais para nós o entender e o receber da mensagem central. Paulo passou 3 anos trabalhando com os efésios. E tanto pública como particularmente, ele, como todo verdadeiro e bom pastor, evangelista, missionário, ele ensinava o evangelho. Atos 20, 18 diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em Atos 20, 20 ele diz: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Hoje até aqui nós vamos quebrar um pouco essa imagem de missionário, que é um termo latim, né? Ele não tem diferença nenhuma de evangelista, de discípulo. A função dele é a mesma coisa. É fazer o id, é levar. Ele não tem, isso foi um termo criado, é tanto que você vê na Bíblia, discípulo, você vê, né, evangelista, você vê, mas não está ali naquelas, Deus criou um para isso, para aquilo, para missionário, não, é o evangelista. É a mesma coisa, é sinônimo, é sinônimos. Só que aí o inimigo, ele trabalha com essas mudanças para você desviar o foco. Quando, na verdade, você pode chamar do nome que você quiser, mas você não pode mudar a essência, a atribuição daquele cargo. E nem dizer que ele é diferente do outro, que ele é melhor do que o outro. Por isso que muitos não entendem, querem ser missionário pelo status, pelo emocional, achando que tem alguma diferença do evangelista, do discípulo. Nenhuma. É o que faz o id.
Aí criaram como se uma faixa diferente das outras. E o pior é que aí muitos entram nessa aí para encobrir a preguiça, a tendência à vagabundagem. Mas na Bíblia, através dos homens de Deus como Paulo, vemos as atitudes do verdadeiro cristão, evangelista, missionário. Atos 20, 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, presta atenção. Paulo, só conhece Paulo como apóstolo. Paulo era missionário, meu irmão. Paulo era evangelista. Pregador da palavra. Fazia o ID. Levava as boas novas. E era assim, ó. Aí assim é que tem que ser o missionário, o pastor, o evangelista. É desse jeito aqui. Servindo ao Senhor com toda a humildade. Lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. O que é que eu sou? Um missionário. E eu tenho servido ao Senhor desse jeito. Com lágrimas e provações. Pelas ciladas. Porque os judeus aqui representam aqueles que estão no meu meio, né? Aqueles que se dizem cristãos. Mas ele está lá firme. O verdadeiro, vou usar mais esse termo, para vocês tirarem essa imagem, essa coisa de missionário, como se fosse algo diferente. Nem existia. Foi criado o termo. Na verdade, o que existe é o discipulador, é o evangelista. Então, o verdadeiro missionário, ele deve admoestar sem cessar, e muitas vezes com lágrimas. Deve recomendar, acima de tudo, ao Senhor e a palavra de sua graça, dando exemplos de mãos puras e honestas. Não é como esse bando de aproveitadores que tem aí, senhores da preguiça e da vagabundagem, e vão para o mundo envergonhando o nome de Deus, como tem países aí que não se pode mais entrar com o evangelho por causa do que os missionários fizeram lá. Aí está proibida a entrada de cristão. Então, são missionários de quê? Do diabo. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Aqui confirmando que ele passou 10 anos lá, 3 anos lá. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Veja que coisa linda, rapaz, a palavra de Deus. A herança entre todos os que são santificados, qual é? Salvação. Aquilo que eu disse, a única coisa que você tem que procurar essa herança. Não é herança de dinheiro, não. Não é herança de riqueza, não. Né? Eu quero a herança de Deus, em Jesus Cristo. Essa herança eu anseio por ela. De ninguém cobicei, olha aqui. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Como é que o desgraçado, amaldiçoado, eu fico irado. Se diz missionário, ele cobiça ouro, ele cobiça veste, ele cobiça vida boa, isso é missionário do cão, evangelista do diabo, pastor do inferno, não é de Deus não. O missionário está aqui, Paulo dizendo a característica, o retrato, a fotografia, com o nome, endereço, CPF do missionário. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Paulo trabalhava, ainda servia aos outros. Não era pesado para ninguém, não. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Aí ele vai e lembra, foi Jesus que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado? É o cara que é feliz em tudo, em todas as áreas. O cara é bem-aventurado. O cara tudo não tem nada ruim para ele, tudo é bom, tudo é bom.
É algo assim, bem-aventurado, não tem, não tem palavras para você, é tudo de maravilhoso. Ele diz que é mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. É um homem que os verdadeiros cristãos amam. Os verdadeiros cristãos louvam a Deus pela vida dele. Tem vontade de abraçá-lo, tem vontade de beijá-lo. Sabe? Não odeiam, não invejam. Pelo contrário, procuram ser imitador dele, como ele é de Cristo. Como vemos aqui, Paulo não ficou tanto tempo em Éfeso, porque encontrou um abrigo, um lugar de descanso, de muita honra, ou refúgio para se proteger daqueles que o perseguiam, não. Essa não foi a razão de Paulo ter ficado em Éfeso, não. Ele, Paulo, não prolongou a sua estadia em Éfeso porque gostasse mais de Éfeso ou dos Efésios, ou porque o trabalho fosse mais fácil ou menos perigoso do que as outras cidades. Eu não estou aqui por causa disso, não. No meu coração e na minha condição, eu não posso mentir. Eu não posso mentir, porque Deus sabe do meu coração. O importante é que eu obedeça a Deus com alegria. Eu não estou aqui porque é mais fácil, pelo contrário. Mas como Paulo, eu estou aqui porque uma porta me abriu, e muitos são os adversários. Mas no meu coração, sabe onde é que eu estava? Morando muito bem, numa cidade que eu amo, muito tranquila, muito segura, que chama-se Orlando, onde eu tive casa, teria minha casa, viveria bem, viveria usufruindo, vivendo meu tempo com Deus. Mas eu não vou, porque Deus disse que o meu chamado é aqui. Até eu preparar, aí sim, eu vou ficar pregando em outros países, e aqui vai ficar como Éfeso. Eu vou e volto, mantenho aqui, vou para um canto, vou para outro, é isso que Deus está me dizendo. Mas agora eu não posso. Eu não posso. E nunca vou deixar, enquanto Deus me abençoar, de ser pastor dessa igreja. Mas eu sou um missionário. Eu tenho que levar para outros lugares. Eu entendi bem o que é ser um evangelista, o que é ser um pastor, o que é ser um missionário. Então, como Paulo, quando Paulo estava em Éfeso, ele escreveu à igreja de Corinto, afirmando que queria retornar a Corinto, e até planejava fazer isso, mas quando fosse possível. Ele queria voltar a Corinto, mas ficaria em Éfeso até o Pentecostes, porque havia 2 motivos para ele ficar em Éfeso. Um era uma porta de trabalho que se abriu. O outro era que havia muitos adversários. Você já pensou? Pai? 2 coisas que ninguém quer. Muito trabalho e inimigo. E foi a razão, as 2 razões com que fez com que Paulo ficasse em Éfeso mais tempo do que em outras cidades. 1 Coríntios 16, 7 e 9. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Essa porta grande aqui, é o que eu digo, a gente não pode fazer, né? Exegese de cada texto, mas essa porta grande, o que é a porta grande? Todo mundo sabe. É a porta que dá para o mundo. É a porta que, a estreita é a que é do reino de Deus. O que foi aberto para Paulo, Paulo já estava na estreita. O que foi aberto foi a grandona, para ele entrar no meio dos lobos e dos adversários. Está aqui. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários.
palavra não pode mudar. Ela se confirma de todas as formas. Então não foi a segurança, o conforto, a conveniência ou a tranquilidade que manteve Paulo tanto tempo em Éfeso. Não foi isso que chamou Paulo para ir lá para Éfeso, porque lá é mais seguro, lá eu vou ganhar dinheiro, lá eu vou estar bem. Não foi exatamente a dificuldade, mas é porque ele tinha sido chamado. Deus mandou ele para lá. Nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum missionário vai para canto nenhum escolhido por ele, não. Deus dá 1000 razões, Deus arrasta, Deus confirma, Deus é Deus, não é Deus de dúvida, não. Então não foi a segurança, o conforto, a conveniência ou a tranquilidade que manteve Paulo tanto tempo em Éfeso, mas o seu compromisso em ver o evangelho pregado e estabelecido naquele povo. Ele não se... Você já pensou o cara sair? Ele não foi pensando primeiro o que eu vou ter lá. Quantos clientes eu vou ter para minhas tendas? Porque eu sou fazedor de tendas. Qual é a minha preocupação primeiro em ir para lá? É a obra? É enfrentar os adversários? É entrar na porta grande e fazer a diferença? A atitude de Paulo em frente à sua situação é um exemplo para todo aquele que se diz cristão, crente, missionário, evangelista, pastor, contemporâneo e que está realmente comprometido com a doutrina da graça. A verdade é que os evangelistas, os missionários, que é a mesma coisa, e os pastores que se apresentam hoje, pregam e vivem uma doutrina diametralmente oposta à doutrina dos apóstolos, que era a doutrina que Paulo seguia à risca. Porque hoje, como nós sabemos, e vemos bem, a doutrina que impera na sinagoga de Satanás, que se intitulam igrejas, é a doutrina da prosperidade, motivada pela permissividade, com a falsa garantia da impunidade. Criaram um cargo de missionário para mandar os que não prestam, os preguiçosos, os que não querem nada. O cara não tem compromisso, uns bandos de imorais que só pensam em si mesmo, aí eles enviam. E eles chegam lá se aproveitando da fé dos necessitados. É por isso que essa igreja não enviou até hoje. Agora está nascendo naturalmente, oh Deus poderoso. Deus começou a falar comigo, aí chega um irmão para mim, pastor, está ardendo meu coração para começar a sair ao domingo. E ali, onde eu antes estava com eles bebendo, eu chegar e falar com eles e pregar as boas novas. Aí Deus disse, está vendo? Onde é que tu pensou? Hoje, esse irmão hoje, através da palavra de Deus, ele vai saber que ele é um missionário. Deus não permitiu dizer ele na hora. Mas isso é missões. Missões. Ele é o diácono Francisco Antônio. Sem saber de nada. Aí sabe o que ele está fazendo? Saindo da casa dele todo domingo. Pega a Bíblia, sai nos bares, nos lugares. Não foi mandado pelo pastor. Não foi induzido pelo pastor. Nem ele sonhou de um dia fazer isso. Aí Deus, para manifestar o poder dele, vai e toca no coração. Aí vem ele perguntar para mim se pode. Abençoei. Senhor, guarde esse homem, leve-o. Está fazendo todo domingo, diz que se levanta, aí sai. Olha aí que coisa tremenda. Está vendo Deus levantando o pregador? Está vendo Deus levantando o missionário? Está vendo Deus fazer? Quem foi que fez? Foi o pastor Humberto? Foi não, meu irmão. Chegou uma irmã, pastor, meu coração está ardendo para levar os ministérios até para outros estados. Você sabe
ela nunca imagina que é uma missionária. Ela está sabendo hoje. Está sabendo hoje que Deus a chamou. E a missão dela é essa. Ela vai evangelizar. Agora me diga uma coisa. O que é que o Francisco Antônio já está fazendo? Evangelizando. O que é isso aí? É uma missão que Deus deu a ele. Ora, se é uma missão, então ele é um missionário. Aquele que faz missões. A Cláudia Regina, querendo levar para uma igreja, querendo levar para outra. O que é isso aí? É o chamado. Quando é que ela imaginou que era uma missionária? Agora me diga uma coisa. Quanto é que o Francisco Antônio está ganhando para isso? Quanto é que ele está recebendo da igreja para isso? Quanto é que a Cláudia Regina está recebendo da igreja para isso? Isso é para remissões, meu irmão. Isso sim. Isso sim. Não é peso não, como Paulo dizia. Por isso, como Paulo, todo verdadeiro missionário e pastor deve entender que é extremamente necessário uma atitude reformadora na igreja atual. Nós temos que reformar, tirar essa ideia de missões que tem na igreja. Acabar com esse nome. Se for preciso, porque ele foi distorcido, ele foi usado pelo inimigo. Você vá numa igreja e bote um evangelista e um missionário, que o evangelista não é nada na frente dele. Porque o missionário é o missionário. Missionário. E você quem é? Evangelista. O que você faz? Eu pego a palavra de Deus por aí, levo o evangelho. Ah, não, eu faço missões. Aí vamos querer um negócio desse? Não, meu amigo, como foi que foi chamado o líder aqui? Servo. Então vamos chamar o missionário de evangelista. Meu irmão, você é evangelista, Francisco Antônio, vai fazer essa missão lá no meio daquele povo. Então você é um evangelista. Mas não deixa de ser um missionário. Eu não quero é colocar essa importância grande em cima desse nome que a Bíblia não dá. Ele criou o evangelista, o missionário, quando ele disse, ide, fazei de discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos deixei. Esse é o missionário, é o evangelista. Agora acabaram com o evangelista, acabaram com tudo, não tem mais, só tem missão, só tem missionário. A reforma nunca foi e nunca será fácil, mas para todo verdadeiro pastor se manter firme no seu propósito de levar o evangelho, a sã doutrina, ele deve ter uma atitude reformadora, como a de Paulo. O que ele foi fazer ali foi reforma na igreja de Éfeso. Estava precisando, como Deus começou a fazer aqui. Agora não é fácil, né? Tudo que você vai mudar é uma dificuldade. Você não vê aí? A irmã está lá, trabalhando, feito uma jumenta. Aí eu disse, não é uma jumenta, eu não posso explorar. Não vou diminuir o salário dela, mas vou diminuir pela metade o trabalho. Aí se revolta contra o pastor. Está vendo aí? É desse jeito. Aí você vai entender. Não aceita mudanças, nem que seja para melhor. E aqui Paulo estava fazendo isso ali em Éfeso. Tem coisas erradas aqui, temos que consertar. Deus falou, tem coisas erradas, tem que consertar. Estava missionário aqui anulado. Estava evangelista aqui anulado, estava pregadores aqui anulados. Por causa que o modelo que o Satanás botou na sinagoga de Satanás é do hipócrita, é daquele que é cheio da letra e morto no espírito. Porque a letra mata, o espírito é que vivifica. Eu prefiro lidar com um analfabeto temente a Deus
do que um bonzão na letra. Aquele que fala bonito, aquilo ali e o diabo, eles são amigos íntimos. Cadê a prática? Você sabe a palavra, sabe? Satanás também sabe, mais do que você. Você crê? Faz muito bem. O diabo também crê. Você está vendo o que é fazer reforma? Não é reformar de sempre reformando? Pois Deus tem reformado essa igreja, meu irmão. Fale o que quiserem, diga o que quiserem, fique quem quiser, mas os que ficarem vão ter compromisso com a reforma. Deus vai nos dar condição de mudar, de retornar à igreja primitiva. Eu creio nisso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres aqui, desesperados, sem saber o que quer da vida, sabe por quê? Porque estavam anulados, sabe por quê? Porque tem chamado. E o diabo dizia que não era. Porque caracterizou em alguns a imagem de missionário. Aí esse pobre aqui, essa pobre aqui não é não. Não tem condição não, pai. Tu é uma anulada, tu é um anulado. Você está aqui, meu irmão. Você está aqui, minha irmã. Em nome de Jesus, creia. Você é um missionário, você é uma missionária. E nós vamos fazer esse ID. Nós vamos levar o evangelho. Nós vamos levar o evangelho. Nós não vamos ficar de braço cruzado, nem cheio de letra, não. Ovelha gorda é para o abatedouro. Está gordinha, sentada, acomodada, é? Pois fica aí que nós vamos trabalhar. Porque uma porta se abriu, grande. E tem muitos adversários. E nós vamos para cima. Nunca foi fácil reforma. E essa não vai não, como não foi para Paulo. Não vai ser para nós. Como vimos na vida de Paulo e de outros que seguiam e seguem realmente a doutrina de Cristo. A oposição é muito grande. As decepções, traições e tristezas são muito profundas. E sabe o que mais? O progresso é muito lento. Tudo que você vê, como disse miojo, é venenoso como disse miojo. Faz mal. Tanto conservante e sódio que tem. É porque é ligeiro. Mas a verdadeira, o trabalho de Deus, ele é cheio de decepção, traição, tristeza. E ele é muito lento, o progresso dele é muito lento. Os desvios doutrinários, o pecado aceito na igreja como normal, o enfraquecimento espiritual e a decadência moral que assola as igrejas de hoje são tão grandes, tão intensos, tão sérios, que muitos chegam a pensar que isso é normal e que é impossível realizar um esforço em direção a uma reforma. Porque tem que ficar desse jeito, porque a maioria aceita desse jeito. Uma mentira pode ser aceita pelo mundo inteiro, por toda a população, mas ela continua sendo uma mentira. E nós não vamos compartilhar com isso. Nós não vamos. Em vez de fazer missões, em vez de pregar o evangelho, vai se juntar com outras doutrinas para fazer comemoração da reforma. Isso é uma afronta a Deus. Pode fazer, mas o preço vai ser caro. Qual foi o fruto que saiu dali? Pegar mentes fracas, crentes novos convertidos, achando normal se juntar com espírita e com idólatra. Porque os líderes da reforma estão fazendo. Não são líderes da reforma protestante, não. Não são líderes da reforma que Deus fez através de Lutero, Calvino e outros homens mais. Não são. Da verdadeira reforma de Deus e que Deus quer na igreja, não são não. Mas nós, que confiamos e cremos na doutrina da graça, e como Paulo temos que saber que os motivos que tornam um trabalho difícil são os mesmos motivos que tornam um trabalho necessário. A dificuldade, meu irmão, quer dizer a necessidade de você fazer. O que está muito bom e está fácil não tem que você estar lá não, rapaz. É exatamente a
A dificuldade é que torna o trabalho necessário. Ninguém entra ali, ninguém consegue. Você vai, porque essa dificuldade que chamou Paulo. Eu vou. Francisco Antônio está indo nos bares, onde ele sentava na roda dos escarnecedores para beber. Hoje ele está indo lá para pregar. Porque uma porta se abriu para ele. Ele que bote o joelho no chão e ore, porque eu estou glorificando a Deus aqui na vida dele. Porque a única coisa que eu imaginei no mundo foi ver o Francisco Antônio e a Cláudia missionário. E diante da Bíblia Sagrada, são o que eles são. Não é aquele que fica no comodismo, esperando Deus. Como é que é? Está precisando de mim? Estou aqui. Agora, Deus, quanto é o meu aí? Eu tenho que ter uma reserva, né? Eu tenho que fazer a previdência. Previdência. Se tem uma previdência quebrada, meu irmão, é a do crente. Porque a previdência do crente, previdência material, vai toda por fogo. Toda por fogo. Faça a previdência espiritual, rapaz. Guarde para o eterno. Olhe para as coisas que não se vê. Deixe de olhar para as coisas que se vê. Ah, mas eu penso nos meus filhinhos. Ah, foi, eu pensei. Foi. Fiz tudo. Me matei. Me sacrifiquei. Me arrisquei. 6. Sabe quanto tem comigo? 2. 1 e 1. E Deus mandou agora há pouco tempo. O que adiantou minha previdência? O que adiantou se fosse preciso ter... Se eu tivesse morrido por uma delas, tinha sido em vão. Tinha sido em vão. Aí tu pensa que guarda teu pequenininho. Tu pensa que vai crescer. Aí se Deus não sustenta... É. Você está muito enganado. Não, mas eu vou dar coisa boa, ele vai ficar comigo. Olha, muita gente tinha mais dinheiro que eu. Mas nem um filho de milionário, nem o mais rico do Brasil, deu o que eu dei às minhas filhas. Nunca. Não tem perigo. Nem mandou para onde eu mandei, da maneira que eu mandei. E você está pensando que eu penso? E que eu tenho a falsa esperança de quando velho, eu estou na mão de Deus. Esperando que, se for a vontade de Deus, Deus toque no coração da Gabriele e do Humberto Filho. Se for a vontade de Deus. Mas eu estou esperando nele, eu só peço a ele que eu não seja peso para ninguém. Eu não penso, sabe, que assim, de repente ele, me chame. É só o que eu peço a Deus. Que eu só fique aqui enquanto eu seja esse pregador. Acima de tudo, para servir e honrar a Deus, levar a palavra para o mundo inteiro. Eu vou levar para vários países do mundo a palavra do Evangelho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai me sustentar para isso. Não é para me ter riqueza aqui, não. Quem quiser que fique com a riqueza aqui. Quem quiser, quando eu morrer, parta para cima. Agora não leva nem para o céu e nem para o inferno. Nem para o céu nem para o inferno. Só tem um bem que você leva. É o da salvação que você leva para o céu. Só um. É esse que eu preservo. É por esse que eu luto agora. O resto é o resto. O que Paulo colocou como motivo para permanecer em Éfeso revelava a sua mentalidade reformadora. Primeiro, ele viu uma oportunidade. Segundo, ele sofria oposição de fortes adversários. Qual é o teu objetivo de missões? Qual é a motivação que te leva para tal lugar? Qual é, Francisco Antônio? É você ganhar dinheiro?
É você fazer uma reserva para a tua família? É você voltar a tomar uma? Qual é a motivação? A motivação é levar o evangelho, é levar a palavra de Deus, é levar as boas novas àqueles perdidos. É, Francisco Antônio? Pois então você é um missionário. Se você tiver interesse particular naquilo que você vai fazer, não diga que é missões, porque você vai pagar o dobro com Deus, o triplo. Você nunca na vida ia querer falar esse nome. Cláudia Regina quer fazer nas outras igrejas, quer fazer até em outros estados. Está pensando em quem? Ganhar dinheiro? Pois então não diga que você vai fazer o evangelho, que você vai fazer o ID. Não diga que você está trabalhando para Deus. Se a sua motivação for o seu bem-estar, você não está trabalhando para Deus. Porque se a minha motivação fosse o meu bem-estar, eu não estava aqui. Eu estava em outro país, folgado, sem ninguém me incomodar. Acordando a hora que eu queria, fazendo o que eu quisesse, comprando o que eu quisesse. Porque Deus me deu condição para isso. E eu não faço. E em nome de Jesus não vou fazer. Porque Deus é quem a minha motivação é servir a Deus. A minha motivação é honrar o meu Deus. Por isso eu sou assolado por tanto ataque do diabo em todas as áreas, tentado de todas as formas. Mas maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então devemos orar a Deus e reconhecer quando as oportunidades de reforma nos aparecer. Analisando a atitude de Paulo, podemos aprender algumas coisas essenciais para desenvolver um bom trabalho de reforma. O missionário deve ser um pregador, um evangelista. E como Paulo, seu alvo deve ser, por todos os modos, salvar alguns por causa do evangelho. A sua motivação, o seu alvo deve ser esse. Por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou pensando em receber algo, eu estou pensando, não. Então você é um missionário. 1 Coríntios 9, 22 diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Cooperador com o evangelho. Para quê? Cooperador para cooperar para os eleitos, cooperando com os eleitos, alcançar a eleição, conhecer a verdade e a verdade, salvar eles, ser libertos. Ele diz aqui, o fim é esse, por todos os modos salvar alguns. O fim não sou eu, o objetivo não sou eu. Se eu fizer alguma coisa na obra, pensando em mim de alguma forma, eu não estou fazendo obra. Eu não sou evangelista, eu não sou missionário, eu não sou pastor. Tudo faço por causa do evangelho, não de mim, com o fim de me tornar cooperador com ele. O objetivo é me tornar um cooperador, para que a palavra seja levada, seja alcançada pelos eleitos. Apesar de tudo, Paulo ficou em Éfeso. Já falamos. Por quê? Porque encontrou uma porta aberta para atender ao seu chamado. E ali, tanto pública quanto particularmente, pessoas ouviam a pregação do evangelho através dele, como vimos em Atos 20 e 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. É o que eu faço onde eu vou. Hoje eu falo do evangelho. Eu dou um jeitinho devagarzinho, entrar e vou e já. O que é que o Francisco Antônio está fazendo? Publicamente. Está indo de casa em casa? Não, está indo de bar em bar. Graças a Deus não é um boêmio nem um ébrio. É um missionário. Graças a Deus. E levantado por Deus. Pastor, você pensava nisso? Eu não sou doido de mentir. Sabe aquele natural? Que você vê a alegria, você vê a satisfação. É isso aí. É esse compromisso.
essa dedicação, esse prazer, sabe, que você tem de fazer, é que diz se você está fazendo para Deus. Quando você não vê possibilidade de ganhar nada, aí Deus dá de outra forma, mas você não está fazendo aquilo para ganhar. Foi um presente que Deus me deu quando esse homem abriu a boca para me comunicar isso. Fiquei maravilhado, estou maravilhado. Em seguida vem a Cláudia. Aí Deus disse: está vendo o que eu estou fazendo na igreja? Você está vendo o que eu estou fazendo na igreja? Botando cada um no seu lugar. O missionário deve trabalhar em cima da oportunidade e não em virtude da facilidade. Em Éfeso, a oportunidade era grande, mas a obra era difícil. A dificuldade não deve eliminar a oportunidade. Deus, através de Paulo, ensina a todo verdadeiro missionário e pastor que não adianta colocar uma placa e abrir as portas, mas, acima de tudo, aproveitar as oportunidades para pregar diligentemente o verdadeiro evangelho. Num trabalho ministerial sério, Paulo testemunha sobre o seu tempo em Éfeso. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Eu estou com uns 15 aqui. E eu não cesso de admoestar, muitas vezes com lágrimas aqui, a cada um. Portanto, vigiai. Quantos missionários e pastores podem dar esse testemunho? Noite e dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quantos entendem que responsabilidade pastoral, ministerial, missionária, evangelística é, acima de tudo, usar as oportunidades, mesmo em meio às dificuldades? Não confunda o trabalho de Deus com o trabalho secular, rapaz. Se a sua motivação, o seu objetivo é ficar rico, vá trabalhar. Deixe a obra de Deus. Ninguém canta e assobia ao mesmo tempo. Eu nunca vi. Ou você canta, ou você assobia. Mas os dois juntos você não faz. Então ninguém trabalha para si e trabalha para Deus. Os conceitos foram mudados, distorcidos. Hoje o pastor acha que uma grande oportunidade é a chance de ganhar algo na moleza, sem trabalho, sem dificuldade. É com roubo, com corrupção, é encostando no político para vender a igreja com os votos. Não tem evangelho não. Está aí a dificuldade que eu estou para abrir uma conta no banco, porque os bancos não querem abrir a conta da igreja, porque é só lavagem de dinheiro. Aí nós pagamos. Vou terminar tendo que entrar com a liminar para obrigar o banco a abrir a conta para a igreja. Porque estão confundindo a gente com essa sinagoga de Satanás, essas empresas que são chamadas de igrejas, que abrem para lavagem de dinheiro. Aí o Satanás se aproveita, estava uma lei aí para taxar de imposto os dízimos e as ofertas. Isso é coisa do Satanás. Por que não vai em cima dos pastores ladrões? Tem que ir em cima da igreja não, tem que ir em cima dos pastores, rapaz. Tem que ir em cima das contas dos pastores, rapaz. Analfabeto. Tu era um pé de chinelo. Um miserável que não tinha um tostão. Agora tu é milionário. Anda, me prova aqui de onde foi que tu tirou esse dinheiro. Aí está certo. Mas em cima da igreja? Qual é a culpa que a igreja tem? Que esses instrumentos do diabo fazem o que fazem? Mas o diabo não vai em cima deles. Ele vai em cima da igreja, porque o objetivo dele não é destruir o que é dele, que é o pastor ladrão. É destruir a igreja que é de Cristo. Esse é que é o problema. Mas Paulo, como verdadeiro pastor, deve ser, achava que uma grande oportunidade consistia no privilégio de poder lutar e desgastar-se continuamente pela causa do evangelho. Olha que diferença, meu irmão. Eu escuto isso, rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Tu fica botando teu dinheiro aí, tu fica jogando tuas coisas fora, tu fica e só recebe ingratidão, deixa isso, vai viver tua vida, rapaz. Será, hein, que eu tenho alguma coisa a ver com Paulo? Quer ser muito... Ele era homem pecador, por que eu não posso ser igual a ele?
Eu quero ser imitador dele como ele é de Cristo. Eu não tenho diferença de Lutero, tenho diferença de Calvino. Por isso que me perguntam, tu é calvinista? Calvinista não. Sou cristocêntrico. Calvino não é Deus, vamos ser dele. Nós somos irmãos. E reformados e reformadores do bons. Agora nem sou calvinista e nem ele é humbertista. Nós somos cristocêntricos. Grande oportunidade para Paulo e para todo homem de Deus era a oportunidade de vivendo, pregar o evangelho sem sofisma e sem apologias, chorando pelas almas de homens e mulheres, anunciando todo o desígnio de Deus. Esse é o homem. Como é que eu pego e choro e peço por aquele que me faz mal, que me persegue, que tem ódio no meu coração? Pois é o que eu me pego de madrugada fazendo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dessa mulher. Meu Deus, não sabe o que faz, Senhor. O feitiço tomou conta do seu coração. Tenha misericórdia desse homem. É o que eu faço. Faço eu e Deus. Faço eu e Deus. Estou fazendo para... Porque eu estou na obra. Estou aqui. É lógico que eu estou fazendo por essas vidas. Qual é a motivação que eu tenho a não ser contrária a estar aqui? O que é que eu tenho aqui a não ser dificuldade, lutas, tribulações por causa disso tudo? Atos 20, 26 diz: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Está vendo aí? Aí Deus diz assim: tu pensa que tu prega só para alguma coisa? Só para... Não. Você vai ficar limpo do sangue. Porque quem não te ouvir, desse sangue tu não vai ser cobrado. Sabe por quê? Diz no versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Não preguei nem prego o que querem ouvir, não. Eu prego os desígnios de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Bispo é a mesma coisa que presbítero. A qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através dele. Eu sei que vai acontecer isso. Mas eu sei também que Deus vai levantar homens com o mesmo espírito, com a mesma unção de João Batista, de pastor Humberto, para estar continuando lutando contra esses adversários. Mas vai entrar. Quando eu partir, os lobos vorazes vão partir aqui para cima com vontade. E dentre vocês mesmos vai se levantar. Do jeito que eu digo que vai se levantar homens de Deus, vai se levantar os usados pelo diabo, mas todos se levantarão para cair, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Éfeso para Paulo foi uma oportunidade maravilhosa, mas não era por causa da facilidade do trabalho, ou do clima amistoso do povo, não. Ou um bom salário, ou segurança, ou previdência. Nem plano de saúde tinha. Nem plano de saúde tinha. Aí não tinha nada de bom, nada. Apesar de todas as lutas, Éfeso era atraente para Paulo, pelo fato dele saber que quem o colocou ali em meio a tantas pessoas necessitadas foi a providência de Deus. E como tinha certeza do seu chamado como ministro de Cristo, Paulo também tinha certeza de que no Evangelho da Graça encontrava-se a resposta às suas necessidades. É onde eu encontro as minhas respostas. Tudo que eu necessito. O consolo, o bálsamo, o refrigério, tudo. Eu não encontro em ninguém. Eu encontro exatamente no Evangelho da Graça. É onde o Senhor me supre. Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Você é evangelista? Você é pastor? Você é missionário? Você pode dizer isso aqui? Que Paulo disse, eu digo também? Você pode dizer? Porque isso aqui não é Deus dizendo não, viu? Isso aqui é Paulo dizendo, apoiado por Deus. Isso aqui é Paulo.
Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Para mim mesmo, a minha vida não tem nenhuma preciosidade, não. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Está aqui a minha razão de vida. Está aqui a preciosidade que eu tenho na minha vida. É completar a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o pastor, esse é o missionário, esse é o evangelista. Esse maravilhoso evangelho até hoje atende também às nossas necessidades e nos ensina. Em Éfeso, Paulo teve a oportunidade de ministrar 3 tipos de pessoas, que até hoje são as mesmas pessoas que lotam as igrejas. Primeiro, os parcialmente ensinados. Foi em Éfeso que Paulo encontrou alguns discípulos que só conheciam o batismo de João. Interessante que aqui também Deus nos mostrou a diferença do crente para o convertido. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. O cara era crente, mas não era convertido. Porque quando você se converte, lhe é outorgado o Espírito. Ele cria, mas não conhecia nem o Espírito Santo. Então o cara pode crer, o diabo crê. Quando Lucas chama a estas pessoas de discípulos, pois Lucas foi o médico que escreveu Atos, dá a entender que eles eram crentes. Atos 19:1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Mas a sua falta de conhecimento do Espírito Santo e a maneira como Paulo os ensinou deixa claro a necessidade que eles tinham de se converterem. Atos 19:3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Seja qual for o caso, uma coisa é certa: aquelas pessoas, como muitas hoje, se encontram nas igrejas, receberam apenas um ensino parcial sobre Cristo e sobre a salvação. Tem muitos assim dentro da igreja. Aconteceu aqui. Uma menina veio uma vez numa igreja aí disse que veio ouvir falar do Espírito Santo aqui. A mesma coisa que tinha aqui. Espírito Santo, aqui. Eu não pensei que podia acontecer isso. Aconteceu aqui. Ela não tinha ouvido falar do Espírito Santo. Então, exatamente como hoje, aqueles discípulos precisavam de mais instrução. Como Apolo necessitava que lhe fosse exposto com mais clareza, mais exatidão o caminho de Deus. Atos 18, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Presta atenção. Olha que coisa interessante. Homem eloquente, poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Está vendo? Não é só o conhecimento, não é só o... Quando Paulo começou a ensinar o verdadeiro evangelho, aqueles que eram filhos de Deus abraçaram a verdade e ajustaram as suas vidas segundo a verdade que Deus exigia. As dificuldades e a falta de conhecimento daquele discípulo de Éfeso não deixou Paulo oprimido, nem desanimado. Pelo contrário, ele, Paulo, não perdeu a oportunidade de ensinar-lhe corretamente acerca do evangelho. O que Deus faz comigo aqui? Eu passo tempo, meu tempozinho ali, na sexta-feira, na pregação, onde eu tenho oportunidade, eu prego o evangelho. Agora tem uma coisa, a igreja tem aprendido. Eu não vou com conversa fiada não, está aqui. As carreiras, feito uma metralhadora. Porque eu não posso deixar de explicar o mínimo, porque eu não estou aqui para encher linguiça. Eu estou aqui para pregar a vocês o evangelho da graça de Deus. Evangelho da graça de Deus quer dizer salvação para a sua vida. Eu estou aqui para isso.
A minha motivação é essa. É que você entenda e seja salvo. E receba essa verdade. Paulo corrigiu os pensamentos e doutrinas incorretas e acrescentou informações aos conhecimentos e entendimentos que eles tinham, mas não eram completos. Esse é um ministério que deve existir em toda igreja séria, pois há muitos seguidores de Cristo que são sinceros, tementes, dedicados, submissos, mas que foram parcial ou incorretamente ensinados. Muitos têm muita experiência, mas pouco conhecimento da verdade. Precisam ser ensinados a se firmarem na fé. Os que são verdadeiramente de Cristo, quando recebem o ensino da verdade, sua perspectiva, sua visão mudam, pois passam a reconhecer mais da graça maravilhosa de Deus, que os levou à salvação, do que as necessidades das coisas materiais. Falamos dos parcialmente ensinados nas igrejas, mas na de Éfeso, como na de hoje, havia também os religiosos não convertidos. Era o segundo povo. São aqueles que estão há muito tempo na igreja, são os que primeiro recebem a pregação do Evangelho, como Paulo pregava primeiramente para os judeus. 19, 18, Atos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Representa os religiosos não convertidos, perdidos de qualquer geração, porque são pessoas que se consideram seguras por causa do seu tempo de igreja e da fidelidade a deveres cerimoniais. Quando vocês não viram aqui, passar foi anos, saíram, estão no mundão aí. São mais ou menos como o irmão mais velho do filho pródigo, né? Que acha que pelo fato de terem serviço, obras, posição, e até o fato de ser filho sanguíneo, está garantida a sua salvação. Lucas 15, 26. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para sequer alegrar-me com os meus amigos. Ele achava que o trabalho braçal, aquilo, sem conhecer o Deus verdadeiro, a verdade, ele achava que estava salvo. Como muita gente acha: não, eu sou bom, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo, mas não conhece o Evangelho da Graça. Paulo não ignorou os religiosos não convertidos, pelo contrário, os via como um grande campo missionário, pois o próprio Paulo havia sido um deles e foi salvo pela graça. O que temos que entender é que alguns ouvirão e se converterão, outros permanecerão endurecidos, empedernidos e descrentes, e até falarão mal do caminho no meio dos outros. Isso acontece aqui, você tem muitos testemunhos disso aqui. Atos 19, 9. Visto que algum deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, esse caminho é com letra maiúscula, falando mal de Jesus. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. É o que eu faço para você aqui. Saia do meio, meu irmão. Saia daí, rapaz. O cara passou aqui 5, 8 anos. Saiu do jeito que saiu. O que é que tu tem que estar telefonando para ele, conversando com ele? Pelo amor de Deus, eu faço o que Paulo fez. Eu pego os discípulos, tiro, saia do meio deles, rapaz. Você vai pagar um preço. Aí ele foi lá para a escola de tirano. Tirou, não vamos ficar com esses caras, não dá certo. Todo verdadeiro pastor é um reformado. O verdadeiro pastor, ele é um reformador, e sempre enfrentará oposição e crítica, injustiça e traição, mas isso não pode, não deve afastá-lo do seu propósito. Então, segundo a Bíblia Sagrada, se o cara não for um reformador, ele não é cristão, ele não é pastor. Ele pode ter o doutorado que ele tiver, eu não estou dizendo reformado de boca não, eu sou reformado não. É pregando a reforma, é indo contra o mundo que está entrando na igreja.
Na prática, vemos que muitos se recusam a aceitar e tornam-se críticos do conteúdo da pregação. Já outros recebem, creem e se submetem e são transformados. É pelo amor dos que recebem que não devemos desistir. Você viu por que é que eu não desisto? Eu vou desistir pela traição, pela injúria, pela calúnia, pela ingratidão dos que fazem comigo? Não, é o contrário. Eu não desisto pelo amor dos que recebem. É o contrário. Eu não vejo o negativo, eu vejo o positivo. Eu não deixo o negativo mudar a minha identidade. Eu olho para o que é bom. Eu olho para um homem que tornou-se um missionário, uma mulher que tornou-se um missionário. Eu olho para um casal que está santificado, fazendo corte. Eu olho para isso. É isso aí que me faz não desistir. E como Paulo, devemos estar dispostos a suportar tudo por causa dos eleitos. Eu tenho que suportar. Deus dando para mim, você tem que, eu vou te sustentar. 2 Timóteo 2,10 diz assim, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Por que é que você suporta, pastor? Porque Deus me chamou para isso, por causa dos eleitos. Eu estou aqui como embaixador, empregado, escravo de Cristo. Eu não faço o que eu quero, eu não vou morar onde eu quero, eu não tenho a diversão que eu quero, porque eu sou empregado de Cristo. Eu não estou aqui para fazer o melhor para mim, eu estou aqui para servir a Deus. O pastor que não for assim, o missionário que não for assim, ele é uma farsa, ele é uma mentira. Aquele que olha para ele e para os dele, primeiramente, antes de olhar para os de Deus. Porque os muitos que são deles, não são de Deus. Por isso eu me mantenho. Porque eu olho para aquilo que eu vejo ser mudado. Aquilo que eu vejo operar de Deus. Não para aquilo que fazem de mal para mim. Eu tenho a cruz de Cristo para entregar isso. Como Paulo, todo bom e verdadeiro pastor, vai inevitavelmente lidar também com a última classe. Obviamente, claramente, declaradamente perdidos. Paulo não perdeu a oportunidade de ministrar para os totalmente perdidos. Ele sentia amor também por aqueles que eram obviamente não convertidos. Inclusive a presença de muitos gentios foi em grande parte uma razão para Paulo prolongar sua estada em Éfeso. A genuína e correta mentalidade da reforma nunca deixa de lado as pessoas espiritualmente perdidas. Essa é a genuína mentalidade da reforma. É trabalhar nesses três campos, sem você mudar o seu percurso, sem você ajeitar ninguém, sem pegar desvio para o caminho, mas pregando literalmente o evangelho da graça. Nós não podemos desistir por causa dos resultados. O verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, além de ensinar os crentes que não têm conhecimento, deve enfrentar os hipócritas religiosos e olhar para os campos que estão brancos e prontos para a colheita. Precisa aprender a ojeriza o pecado, cultivando o amor pelos pecadores arrependidos, que reflete o próprio amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus tem nos abençoado e nos ensinado, pois nos últimos meses, o ardor, a ênfase na batalha em favor da verdadeira igreja de Deus, aqui nessa igreja, tem se intensificado. O combate ao falso evangelho e a denúncia do erro da falsa crença que tantos praticam, não tem nos desviado da visão dos campos brancos e preparados para a colheita. Nós estamos olhando e cremos que Deus vai nos usar. Fique tranquilo você, fique tranquila você, que do jeito que Deus tocou no Francisco Antônio, tocou na Cláudia, vai tocar em você. De maneira natural. Sem negócio de mundanismo, sem negócio de secularismo no meio. Pois a verdadeira reforma na igreja completa e bíblica prevê, além de uma obra de santificação entre os crentes, a obra de reforma, ela prevê
uma obra de santificação entre os crentes. Tem que reformar, não pode ter igreja com pecado, não pode ter igreja sem santidade. A reforma tem que mudar, tem que santificar. Onde tem o pecado, tem que entrar a santidade. Também de uma obra que busca incessantemente a regeneração dos não crentes. E o maravilhoso é que o nosso galardão não está no resultado. Presta atenção aqui, que para a gente estar encerrando, mas essa aqui, olha aqui que tremendo. O maravilhoso que eu acho é que o nosso galardão não está no resultado, no crescimento, mas no semear e regar. Então, não quero nem saber o resultado. O que eu tenho certeza, que eu tenho que ter certeza, eu estou pregando o evangelho da graça. Eu não estou me desviando, eu estou agora. Se estão vindo, se não estão vindo, não é comigo. 1 Coríntios 3, 5, 7. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Alguém creu através de mim, mas foi concedido a ele, por Deus, crer naquilo que eu preguei. Não foi eu, não. É bem claro aqui. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. Você creu através dele, você creu através do pastor Humberto. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Se eu pregar e Deus não conceder, não se salva. Então eu, Paulo, Apolo, tenho que pregar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então eu não sou nada, Apolo não é nada, Paulo não é nada, você não é nada. A gente pode fazer tudo, mas não é nada. Tudo quem é? Deus que dá o crescimento. Porque a obra da regeneração, da salvação, está muito além da capacidade de pregar ou de qualquer habilidade humana. A obra da regeneração é uma atividade exclusiva e soberana de Deus. João 3,8 diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os irmãos que estão dormindo, vamos acordar, nós estamos terminando. E é muito tremenda e válida e poderosa essa palavra, você precisa recebê-la. A nossa responsabilidade, meu irmão, presta atenção, a minha, a sua, presta atenção, é de evangelizar. Ou seja, levar o evangelho aos não convertidos. Mas o Espírito de Deus é quem usa o evangelho para regenerar os não crentes. Entendeu? Vocês que estão partindo para pregar, Francisco Antônio, vá lá tranquilo. Vá lá tranquilo. No dia que você for em 10 bar, que nenhum receber ele botar para fora, você, bate a poeirinha dos seus pés e segue pregando. Não se preocupe. Quem dá o crescimento é Deus. Agora não deixe de fazer, não. Porque se você deixar de fazer, você vai pagar o preço. Assim é cada um que Deus chamou. Cada um que Deus chamou. Que está com o rabinho sentado confortavelmente, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque Ele não quer saber de resultado, não. O resultado não é seu. Você está vendo por que é que eu não desisto? Que eu não desisto. Porque se eu pegar para 1000, cair 999, ficar 1, eu estou tranquilo. Se eu pregar para 1000, cair 1000, eu estou tranquilo. Se eu pregar para 1000, se firmar 1000, eu estou tranquilo. O meu negócio é pregar. O resultado é com o Espírito Santo, não é comigo, não é com a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é levar a palavra, o evangelho da graça. Essa é a minha oportunidade. Que as pessoas creem através dele, de acordo com o que Deus dá a cada um que Ele quer. Então o que eu tenho a ver com isso? Se eu preguei para 1000 e nenhum recebeu, foi porque Deus não deu. Agora, eu não sei quem Deus vai dar ou não dar. Por isso eu tenho que pregar. Eu não tenho saída. Por isso, indiscriminadamente,
mas em total dependência do Espírito soberano de Deus, devemos semear o evangelho em todo o mundo, começando pela nossa comunidade. Está vendo? Oh, Deus tremendo, rapaz. Olha, pastor Antônio, quando Deus me deu essa palavra, quando você falou aquilo, Deus já tinha me dado essa palavra, viu? Não foi montada, não foi... Começando pela nossa comunidade. Olha, Lucas 24, 47. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, começando da sua casa ali de Jerusalém, depois partindo para o resto do mundo. Então nós temos que começar aqui, perto da sua casa, aí você parte, como eu vou partir, como muitos de vocês vão partir. Paulo, apesar das dificuldades, das oposições, com amor e diligência, pregava o evangelho para aqueles que nunca o haviam escutado. Romanos 15, 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, aqui ó, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Eu não falo de outra coisa, senão sobre essas que Cristo faz por meu intermédio. Para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico era uma província dominada pelos romanos. Existiu, não está registrado aqui, mas se eu não me engano, de 167 a.C. até 10 anos depois de Cristo. O Ilírico foi dominado pelos romanos, chamava-se Ilírico porque era do território da Líria. Então, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança e até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que... Isso aqui, só para... é o final, mas você entender, isso não quer dizer que onde foi pregado o evangelho, você não pode pregar, não. Isso quer dizer que você não pode ir para as outras igrejas. Mas onde... É claro que quem está num bar daquele já ouviu o evangelho. Mas Deus quis usar quem pregou para entregar a fé àquela pessoa para aceitar? Ou Ele quer usar você? Então, quando Ele diz aqui, esforçando deste modo para pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Ou seja, Cristo já foi recebido ali. Que adianta você pregar o evangelho para mim? Que adianta você pregar o evangelho por daqui da Siloé? Para quê? É nesse sentido que Paulo disse. Vá pregar onde receberam errado. Vá pregar onde... Aí sim. Onde receberam de maneira incorreta. Aí está certo. Para não edificar sobre fundamento alheio, está vendo? O fundamento quem me dá é Deus. Se Ele deu para outro, não adianta eu pregar que aquela pessoa não vai receber, porque Deus não vai dar. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los os que nada tinham ouvido a seu respeito. Compreendê-lo aí no sentido de aceitá-lo. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Vocês não já receberam? Vocês não já têm? Evangelho e reforma são inseparáveis. Evangelho e reforma são inseparáveis. Não existe reforma sem evangelho. Não existe. Para ser reforma, tem que ser fundamentada, baseada, conduzida, dirigida, guiada pelo evangelho. No livro de Atos, vemos que os discípulos trabalhavam e lutavam pela reforma na igreja, enfrentando, corrigindo os problemas e combatendo o pecado. E ao mesmo tempo, aplicavam um esforço contínuo e diligente na pregação e no ensino do evangelho da graça. A reforma genuína e bíblica sempre dará uma ênfase especial ao evangelismo. Sempre.
Qual é o objetivo da nossa vida? É levar o ID, é levar a palavra, é levar o evangelho da salvação. Então, se a reforma não faz isso, não é reforma. Como é que você consegue reformar sem a aplicação do evangelho? Não tem como. E ninguém fala nisso, fala em reforma como se a reforma sozinha fizesse alguma coisa. Se juntando aí em cultos ecumênicos, exatamente contrário ao evangelho. Reforma só se faz com o evangelho. E a ferramenta para o evangelismo do mundo, a ferramenta para o evangelismo do mundo é dessa forma que nós vimos aqui. Missões. Agora, dessa forma correta. Você está vendo? Não do jeito que fazem por aí. Porque não tem um objetivo. Não é uma missão fundamentada no evangelho. É emocionalismo, inventa coisa. Aí faz circo, aí faz não sei o quê, aí faz não sei o quê, aí canta não sei o quê. Cadê o evangelho, meu irmão? Cadê o evangelho? Tem não, meu irmão. Se engane não. No mundo hoje tem poucas missões, poucos missionários. Nós estamos nos tornando uma igreja missionária. Porque Deus tem levantado, como levantou esse homem, para pegar e sair no dia do Senhor. Eu fiquei maravilhado. Eu digo, rapaz, isso é que é chamado. Isso é que é chamado. O cara foi incomodado. O cara foi. Aí veio, olha aí, a confirmação. Pastor, eu posso? Olha aí. Segunda coisa. Meu amigo, um dos princípios mais poderosos que Deus usa na Bíblia Sagrada é o princípio de submissão à autoridade, rapaz. E tem missionário que pensa que é melhor do que pastor. São totalmente independentes. Eu sou missionário. Eu tenho um lugar especial. Que lugar especial o quê, rapaz? Você devia ter o privilégio de ser igual o pastor Humberto, um escravo, um servo, que é doido para ir morar no outro canto, para fazer outras coisas, e não vai, porque o pai disse, não vai não. Fica aí. E eu fico. E é alegre, dizendo, Senhor, não deixa eu ir. Eu quero, mas não deixe. Isso é missões. Tem que dar ênfase ao evangelho. E a ferramenta para o evangelismo do mundo é missões. Você viu que Deus diz que dá a quem Ele quer, né? A graça. Mas aí essa fé é praticada através de quem? De você que pregou. Creu através da sua pregação, porque Deus entregou a ele. Então a ferramenta é a pregação, é o evangelismo, é missões. Você tem que fazer isso acima de tudo. Primeiramente, como motivação máxima na sua vida. Se tiver qualquer outra motivação, não é missões. Deve ser praticada com temor, seriedade e amor por homens, como missionário e último apóstolo Paulo tinha. Quem fala de Paulo como missionário? Só fala como apóstolo. Ele era um missionário perfeito. Perfeito. Eu fico maravilhado. Porque na comemoração dos 500 anos da Reforma, Deus nos dá uma palavra dessa, que muda todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento, né? O que tem a ver reforma com evangelismo? Tudo. Quem é o verdadeiro missionário? Você está vendo como nós precisamos de tempo? É mentira. Quem prega 20 minutos, 30 minutos é mentira. Não consegue. A iluminação do Espírito Santo de Deus não pode ser passada em 15, 20, 30 minutos. É mentira. Eu não falo aqui nem perto do que eu quero falar. Leva esse tempo todo igual uma metralhadora, sem parar. Aí o cara vem me dizer que pode levar a palavra da verdade, que as pessoas precisam de muito fundamento, precisam de muita
convicção, precisa de muito entendimento. Pode fazer em meia hora, 20 minutos. Que conversa é essa, meu irmão? E Deus tem misericórdia de nós, não deixa a gente cair nesse erro. E continue reformando a gente. Nós precisamos ser reformados. Nós somos reformados e sempre reformando. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, pela graça, nos confirme como santos, justificados, cristãos convertidos, que ama a prática do Evangelho nas suas vidas e do evangelismo na vida dos convertidos. Nos confirme como reformadores e sempre reformando. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.